Bom dia, irmãos. Paz e bem. Hoje é domingo, dia do Senhor. Alegremo-nos e nele exultemos. Hoje, mais que nos outros dias da semana, busquemos a Deus. Prepare-se, vá à Santa Missa se você o puder. Se não, participe da missa online, mas viva a missa. Sinta como se estivesse na igreja. Prepare seu altar, junte sua família e participe. Reze, louve, faça gestos. É o Senhor que está vindo até você, até sua casa. Louve e agradeça. Glórias e louvores a ti, Senhor. Hoje, irmãos, é dia de São João Gualberto. Vejamos sua linda história. Ele nasceu em Florença, na Itália, no ano de 995. Foi educado por nobres cristãos e por sua mãe, que viviam em um dos vários castelos do país. Era conhecido por ser hábil com as palavras, as armas e a administração do patrimônio de sua família. Porém, seu irmão foi assassinado e ele começou a procurar o assassino para vingar-se. Quando o encontrou, empunhou a espada para matá-lo, mas ele ajoelhou-se, implorando clemência em nome de Jesus Cristo. São João, naquele momento, foi tocado pelo clamor daquele homem. Tinha então 33 anos. Jogou sua espada no chão e deu um abraço fraternal naquele que outrora era seu inimigo. Em seguida, dirigiu-se à igreja de São Miniato, onde ajoelhou-se diante do crucifixo de Jesus Cristo. A história conta que a cruz se inclinou em aprovação pelo nobre ato daquele homem. São João tornou-se um humilde monge, exemplar na disciplina às regras, no estudo, na oração, na penitência e na caridade. Fundou seu próprio mosteiro, seguindo as regras de São Bento, e implantou um centro tão avançado e respeitado de estudos que a própria igreja enviava para lá seus padres e bispos para aprofundarem seus conhecimentos. Morreu em 12 de julho de 1073, na Úmbria. São João Gualberto é o padroeiro da guarda e engenharia florestal. São João Gualberto, rogai por nós. Agora, irmãos, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 23. Acompanhe comigo, proclamemos juntos a palavra do Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, saiu Jesus e sentou-se à beira do lago. Acercou-se dele, porém, uma tal multidão que precisou entrar numa barca. Nela se assentou enquanto a multidão ficava à margem, e seus discípulos foram uma série de parábolas. Disse ele: um semeador saiu a semear, e semeando, parte da semente caiu ao longo do caminho. Os pássaros vieram e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque a terra era pouco profunda. Logo, porém, que o sol nasceu, queimou-se, por falta de raízes. Outras sementes caíram entre os espinhos. Os espinhos cresceram e a sufocaram. Outras, enfim, caíram em terra boa, deram frutos 100 por 1, 70 por 1, 30 por 1, aquele que tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele então para dizer-lhe: por que lhes falas em parábolas? Respondeu Jesus: porque a vós é dado compreender os mistérios do reino de Deus, mas a eles não. Ao que tem lhe será dada, e terá em abundância, mas ao que não tem será tirado até mesmo o que tem. Eis porque lhes falo em parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não ouçam nem compreendam.
Assim se cumpre para eles o que foi dito pelo profeta Isaías: ouvireis com vossos ouvidos e não entendereis, olhareis com vossos olhos e não vereis, porque o coração deste povo se endureceu. Taparam os seus ouvidos e fecharam os seus olhos, para que seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, nem seu coração compreenda, para que não se convertam e eu os sare. Mas quanto a vós, bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, ditosos os vossos ouvidos, porque ouvem. Eu vos declaro, em verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não ouviram, ouvir o que ouvistes e não ouviram. Ouvi, pois, o sentido da parábola do semeador. Quando um homem ouve a palavra do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Este é aquele que recebeu a semente à beira do caminho. O solo pedregoso em que ela caiu é aquele que acolhe com alegria a palavra ouvida, mas não tem raízes, é inconstante. Sobrevindo uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, logo encontra uma ocasião de queda. O terreno que recebeu a semente entre os espinhos representa aquele que ouviu bem a palavra, mas nele os cuidados do mundo e a sedução das riquezas a sufocam e a tornam infrutuosa. A terra boa, semeada, é aquele que ouve a palavra e a compreende, e produz fruto, 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, Jesus falava aos homens sempre por meio de parábolas, pois ainda não tinha completado sua obra, morte e ressurreição. Só aos apóstolos dava a conhecer, entender a palavra, pois a eles caberiam evangelizar e levar os homens à conversão. Seria a missão de cada um. Jesus diz aos seus apóstolos: muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, ouvir o que ouvi e não ouviram. A eles era dado a entender o sentido das parábolas. Essas parábolas são comparações que revelam ou ilustram aspectos de nossa vida. A comparação pode também encobrir, despertando a curiosidade, desafiando e incitando a descobrir. Por meio das parábolas, podemos nos aproximar do que Jesus sentia e pensava sobre o reino de Deus. O tema das parábolas é o reino de Deus, não como teoria, mas como proclamação, que exige de cada um de nós uma resposta. Quem o aceita e compreende vão entrando no reino de Deus. Quem não aceita se nega a compreender e vai se distanciando do reino de Deus. Os que se reuniam para ouvir Jesus, em sua maioria, eram trabalhadores pobres, cansados de brigar com a terra ingrata, rochosa e pouco fértil. Por isso, Jesus entra com a parábola do semeador, pois estava muito ligada à vida que eles costumavam viver, que aquela multidão estava acostumada, uma colheita pobre. Então, a esperança de uma colheita superabundante seria uma notícia muito boa para cada um deles, mas só para aqueles que tinham os ouvidos bem abertos. Por isso Jesus disse: aquele que tem ouvidos, ouça. E os apóstolos pediram a Jesus uma explicação da parábola, pois eles precisavam entender para anunciar. Jesus conforta seus discípulos e lhes assegura que eles, ao aceitar sua palavra, já entraram no processo de compreensão dos mistérios do reino de Deus. Antes de explicar-lhes a parábola, Jesus os relembra das palavras do profeta Isaías, palavras de denúncia e de condenação, mas, sobretudo, um convite ao arrependimento e à conversão. A explicação da parábola permite descrever os obstáculos diversos
que a vida opõe ao crescimento da mensagem nos cristãos. E tudo é condicionado ao modo como nós recebemos a palavra. Meus irmãos, a palavra é lançada. Os diversos tipos de terrenos descritos na parábola são os diversos tipos de coração. Como o nosso coração está no momento, como recebemos a palavra e como a trazemos para a nossa vida. Muitos recebem a palavra, acham maravilhoso, mas não a entendem. Ela não frutifica. Qualquer obstáculo atira do coração e voltamos à vida velha. Outros ouvem, acolhem com alegria, faz até planos de mudança de vida, mas não deixa criar raízes, pois diante das dificuldades da vida ou das perseguições, até por causa da palavra, pela mudança que querem ter em suas vidas, eles não se abrem, deixa que essas dificuldades tomem conta e acabam desistindo, voltam à vida velha. Outros, meus irmãos, ouvem e fazem proposta de mudança. Ficaram tão extasiados por causa da palavra, mas as belezas que o mundo lhes traz sufocam essa palavra. E porque eles têm que renunciar a tantas coisas, então desistem. E então, irmão, vem aquele que está com o coração aberto, livre, ouve a palavra, a compreende, projeta uma vida nova, deixa a palavra criar raízes, busca um crescimento, se aprofunda, e então a palavra começa a produzir frutos. Meu irmão, sejamos estes de coração aberto, que ao ouvir a palavra entendemos, busquemos conhecer mais, nos abramos à ação de Deus em nossa vida e veremos quão maravilhoso será. Deixemos, meus irmãos, que a palavra produza fruto em nós e por meio de nós. Sejamos instrumentos nas mãos de Deus, nos deixemos ser usados por Ele. Sem Ele, nada somos. Nós precisamos da presença divina em nós. Repita comigo: ficai comigo, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Um santo e abençoado domingo para você. Amém.